Meus amigos, Konbanwa, boa noite e hoje é terça-feira, 11 de agosto de 2020, nosso encontro de número 77. Nós falamos recentemente sobre inferência, sobre indução, sobre dedução e sobre abdução. E foi muito difícil pensar no que falar hoje, porque veio tanta ideia à cabeça sobre tantas pessoas, e eu acabei tendo que selecionar em apenas 3 pessoas sobre as quais vou falar, e isso me deixou até triste, porque eu vou ter que falar muito pouco de cada um, e imaginem de quantos outros personagens eu gostaria de conversar com vocês. O assunto vai ser sequência, abrangendo principalmente o termo abdução. É claro que lendo alguns dos personagens sobre os quais eu vou falar, as pessoas vão se referir a eles como mestres da indução ou principalmente da dedução, mas o pessoal confunde um bocado e nós definimos muito bem isso para evitar essa confusão na cabeça de vocês. Qualquer dúvida é só rever então os comentários anteriores. O que eu quero falar para vocês hoje é que todos nós, os homens, pelo menos, em algum grau, nós sonhamos um dia em ser um super-herói. Voar, mover objetos com a mente, combater o crime, ter um anel verde mágico, um martelo mágico, pular de prédio em prédio balançando em teias, ser invisível, ter visão de raio-x, superaudição e outras coisas mais. Mas, segundo a lógica dos quadrinhos e do cinema, para ser um super-herói, normalmente é preciso ser mordido por uma aranha radioativa, ter vindo de um outro mundo, ter sido exposto à radioatividade, ser filho de um deus ou ter passado por alguma experiência científica. Correto? Errado. E de quem é a culpa deste erro? É do Batman, o proprietário aqui do local onde eu estou hoje, ministrando esse bate-papo. Né? Ele é o super-herói mais possível das histórias. É o mais humano de todos os heróis. Não tem superpoderes originários de um mundo distante. Não foi mordido por uma aranha radioativa. Não é filho de um deus. Não passou por nenhum processo científico. É humano como todos nós, passou muito sofrimento e muito medo. E o que faz dele um herói? O que é que o projeta na categoria de herói? Sua inteligência, uma condição física moldada por anos de treinamento, sua paixão por tecnologia e muita grana que lhe permite os acessos a tecnologias existentes no seu cinto de utilidades, bate-cabos, bate-gases, bate-bumerangues e um monte de bate-bugigangas, sem esquecer, é claro, do Batmóvel e da Batcaverna. Animaram, decidiram, querem ser como Batman? É improvável que me torne o Batman como nas telas do cinema, com os níveis de habilidade e capacidades atléticas necessárias para balançar, subir pelos prédios de uma cidade, combatendo o crime. Isso só mesmo no cinema e nos quadrinhos. Mas isso não significa que não podemos usar o Batman como inspiração. Há sempre uma possibilidade para nós, como indivíduos, de melhorarmos algo. Basta se comprometer com aquilo que fazemos e desejamos. Vamos focar naquilo que podemos fazer para desenvolver as habilidades do Batman e, consequentemente, nos tornarmos super-heróis. Eu vou apresentar para vocês um planejamento de como nos tornarmos o Batman. Vamos ver as principais ações para isso. Item número 1. Tem uma Batcaverna. Qualquer candidato a Batman precisa de um quartel-general, um centro de recuperação física e psicológica, onde se recarrega as energias e monta o planejamento.
Pode ser sua própria casa. Tenha seu lugar de meditação. Crie um clima familiar de prazer e confiança. Não dá para combater o mal nas ruas e voltar para um lugar onde não se tenha paz, prazer e segurança. Talvez seja necessário rever ou estipular novas regras para que nosso lar seja um porto seguro. Lembrar também que você pode ser o porto seguro de alguém. Para a nossa aula, esta aula de hoje especificamente, reserve sempre a sua Batcaverna, ou seja, o seu local tranquilo, o seu local onde você pode ficar com você mesmo, participando do nosso encontro com os outros. Número 2, cuide do corpo. Treinamento físico, alimentação adequada, o sono que seu corpo precisa para se recuperar, meditação, etc. Vocês devem todos participar do projeto ARMAS. ARMAS. Alimentação, respiração, meditação, atividade física e sono. 3. Treine seu corpo e mente o tempo que for necessário. Para ser o Batman, tem que ralar muito. Como dizem nas redes sociais, é muito comum hoje. Está trabalhando até tarde, lendo muitos livros por mês, estudando muitas horas por dia. Cuidado. No momento em que o sucesso chegar, vão dizer que é sorte. S-O-R-T. Sabe o que é isso para nós? Suor, organização, raciocínio, técnica e esforço. Então, mente e corpo são os dois. Para entrar em bate-forma, tanto física quanto mental, a opção é Scorpions. Elementar, caros amigos. 4. Seja mais generalista do que especialista. Todos são melhores em algo específico. Isso não é ruim, mas para ser como Batman, você precisará de uma gama de habilidades para seu repertório. Então é melhor ser nota 9 em um monte de habilidades do que 10 em uma ou duas. Não treine só um tipo de técnica, nem tenha só um tipo de estudo. Eu sempre falo para vocês que especialista é alguém que entende cada vez mais de cada vez menos. Como nós falamos em várias aulas, nada de singular ou particular, parta para o universal. Número 5. Seja justo, lute pela justiça. Ser alguém bom e dedicado à justiça é algo imprescindível para ser como Batman. Ele é um super-herói que luta contra a injustiça em todas as suas formas. Então nós temos que tentar ser bons e justos, evitarmos sermos manipulados, não podemos ser bobos. Para isto, participar dessas aulas e ter uma noção bem delimitada de conceitos como verdade, justiça, moral e ética, para que você não seja manipulado. Número 6. Defenda os mais fracos e inocentes. Bruce Wayne teve seus pais assassinados em uma tentativa de assalto. Seus pais eram justos, bons, honestos e trabalhadores, tanto que ele herdou essa ética deles. Se quiser ser como Batman, deve ter senso de justiça e defender sempre aqueles que são injustiçados, o que vale para os animais também. Então, desenvolva a sua habilidade de avaliar uma situação rapidamente e com coerência, porque você precisa saber onde é que você pode, onde é que você deve se envolver e onde é que você não pode não se envolver para não ser bonito. 7.
Tenha intimidade com a tecnologia. Para ser o Batman, você deve conhecer, e não só conhecer, mas ter muita intimidade e acesso à alta tecnologia. Atente-se ao novo e traga para a sua vida. Use-a em seu bem-estar e crescimento pessoal. Resumindo, não seja aquele cara alienado que não assiste a Globo com medo de mudar seu modo de ser ou participar das redes sociais com medo de que roubem sua identidade. Aprenda a se proteger aí também, separando o que é útil daquilo que não é. Oito, já falamos bastante sobre isso. Encare seus demônios. Batman escolheu o morcego como seu símbolo porque ele tinha medo de morcegos. Ele buscava um símbolo para amedrontar os seus inimigos, tal como o morcego costumava fazer com ele. Ele usou a tipologia contra os inimigos e a favor de si mesmo. Nós devemos enfrentar nossos medos e usá-los a nosso favor. Foi o medo que criou o homem-morcego. Então, como já comentamos, escorpionizem-se. Usem o seu medo, caso exista, como aliado. E tem que existir, claro. Nove, tem atitudes, faça o que tem que ser feito. Não há procrastinação. Na vida é preciso ter atitude e tomar decisões com risco calculado. O Batman luta pelo bem ao lado da justiça, contudo há momentos em que a polícia tenta prendê-lo como um fora da lei pelo seu estilo pouco convencional. Mesmo que não seja fácil, tem coisas que nós temos que fazer. Nós estamos em potência para isso, então vamos partir para o ato. Dez, desenvolva parcerias. Não dá para lutar sozinho ou ter sucesso contra tudo e todos. Tem pessoas que se isolam, você não consegue a participação da pessoa em nada. Então pensem bem, um parceiro como Robin pode ser treinado. Um mordomo como Alfred pode te livrar de muitas enrascadas. Ter alguém com influência que gosta do seu estilo, como Jim Gordon, né, na polícia, pode te ajudar a desvendar muita coisa. Então não se isole, valorize os seus amigos e transmita o seu conhecimento. Então, meus amigos, estamos aqui falando de super-heróis e não afastamos a nossa mente do nosso foco recorrente, que é a lógica. E aí tem uma outra pessoa que se torna responsável pelo nosso bate-papo de hoje e vamos falar o nome do artista, Sherlock Holmes. Ele também tem a sua parcela de culpa. É um personagem que reúne diversas qualidades que tanto desejamos. Ele nos incentiva a aplicar a indução, a dedução e a abdução com gosto e desenvoltura. Cada desafio parece ser um divertimento. Sherlock, só para vocês saberem, significa pessoa de cabelos curtos, pessoa de cabelo rente. Este nome surge a partir do escritor britânico Conan Doyle, que consagrou seu personagem principal, o Sherlock Holmes. Não há dúvida nem discussão que quando o assunto é falar sobre o maior detetive do mundo, temos que lembrar de Sherlock Holmes, um investigador britânico criado nos romances do Conan Doyle. Foi até homenageado, existe uma homenagem oficial com relação a isso. Se bem que é claro que para quem está aqui na Batcaverna, eu tenho que falar que para mim o maior detetive do mundo é o Homem-Morcego, claro. É. E o brilhante Sherlock Holmes, entretanto, não é uma criação exclusiva da mente do escritor britânico, não. A inspiração para o personagem veio de uma pessoa muito próxima a Conan Doyle, que era o seu professor de medicina na Universidade de Edimburgo, na Escócia. Então, também baseado num caso real.
Então você não precisa ter vergonha de se inspirar em algo ou alguém. Algumas das mais apreciadas qualidades de Sherlock Holmes estão em 3 princípios básicos: observação, abdução e conhecimento. Holmes foca em todos os detalhes para resolver um caso, até mesmo aqueles que a polícia ignora, aqueles que não parecem tão importantes. É elementar, meu caro Watson. O que é elementar? É básico, é simples, é fácil, é claro. E nós falamos sobre isso ontem, a simplicidade. Mas esse bordão não existiu originalmente. O que poucos sabem é que o bordão mais conhecido do ilustre Holmes nunca foi dito pelo personagem original. Nas primeiras histórias, Sherlock diz inúmeras vezes elementar e meu caro Watson, mas nunca foram ditas numa mesma sentença como é conhecido. Então, já que estamos aqui falando sobre Sherlock Holmes, vamos ver alguns ensinamentos extraídos de algumas de suas célebres frases para nos ajudar nesta análise. Primeiro, adivinhar não, deduzir. Um dos aspectos que mais me atrai nas histórias do Sherlock Holmes é a sua capacidade de inferência. O pessoal costuma colocar como sendo de dedução, mas na realidade é de abdução. A descrição de como desvenda os mistérios é sempre muito envolvente. Ele vai concatenando os dados mencionados ao decorrer das histórias e desenrola seu raciocínio como se estivesse montando um quebra-cabeça. Tudo fica encaixado e justificado. Tudo tem, para a felicidade do Tiago, um elo de ligação. Deduzir é como raciocinar em sentido contrário. Essa é uma das frases mais importantes de seus livros e que vale a pena destacar. Porque normalmente pensamos de forma sintética, partindo de uma cadeia de eventos para chegar no resultado. Entretanto, quando pensamos na direção inversa, tomando o efeito e pensando nas causas e etapas que levaram a ele, estamos pensando de forma analítica. A dedução contraria uma tendência natural de nossa mente de buscar caminhos mais cômodos, que envolvem atalhos para chegarmos logo ao final. É mais fácil deixar nosso cérebro evitar situações difíceis, procurando explicações, ou nos apoiarmos na sabedoria convencional, naquelas verdades que tomamos como absolutas, mas que nunca vimos sendo comprovadas. Então, um raciocínio bem encadeado e consistente é o caminho para alcançarmos respostas corretas e nos dá segurança para as encontrarmos, por mais que nos surpreendam. Segundo item interessante é que ele fala que ver é diferente de observar. E nós falamos ainda ontem bastante sobre a observação. Então, no caminho para o melhor entendimento dos problemas e o encontro das respostas, a observação constrói a base para chegarmos a elas. Através da observação, extraímos dados para pautarmos nosso raciocínio. Com dados insuficientes, somos conduzidos a preconceitos e conclusões precipitadas. Ele dizia muito, é um erro grave teorizar antes de coletar todas as evidências, porque isso desvia o raciocínio. Em todos os contos, Sherlock Holmes demonstra sua aguçada capacidade de observação. Consegue decifrar como a luz entra no banheiro de alguém a partir de como está sua barba, a estadia de uma pessoa na China com base em uma de suas tatuagens, a situação financeira pregressa de uma pessoa, de um homem, que nunca viu antes, apenas olhando o chapéu que acabou de usar. Não é magia, como chegam a pensar muitos dos personagens quando ouvem suas descrições. Um olhar crítico permite que sejam notados detalhes
que muitas vezes passam despercebidos e que podem representar a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma análise. Então, nós precisamos treinar nosso olhar, visando adquirir essa qualidade de observação, para não perdermos nada que seja essencial à nossa análise. Nós temos dito isso aqui direto e realmente é importante. Nós temos hoje ferramentas computacionais e estatísticas poderosas que nos permitem achar situações e padrões em meio a tantos dados. Facilita a nossa vida, mas não minimiza a importância do olhar crítico. E vamos voltar a falar sobre isso, porque aqui eu acredito que nós temos que fazer uma ressalva que é muito importante para nós. Ele dizia: meu caro Watson, você vê, mas não observa. Terceiro, nós temos que dispor de todo o conhecimento que possa ser útil. E ele quer dizer com isso não ser especialista, mas partir para o generalismo. Nós já colocamos antes também. Então, muitos dos enigmas enfrentados por Holmes são resolvidos com apoio de conhecimento em áreas um pouco inusitadas. Ele cita, por exemplo, um estudo sobre a cinza de 140 tipos de fumos de cigarro, cachimbos e charutos. Podem parecer inúteis, mas esses trabalhos foram essenciais para a solução de alguns dos casos. Ele coloca encontrei cinza que, pelo meu conhecimento especializado em cinza de tabaco, me permitiu identificar como sendo de um charuto indiano. Vocês aí conhecem várias facas, vários tipos de faca, vários tipos de bastões, vários tipos de nunchaku, não é? Hoje é muito mais fácil ter acesso a informações sobre 140 ou mais tipos de cinzas ou qualquer outro assunto com a internet e as redes sociais. E isso conta a nosso favor. Com o fenômeno da internet, temos muito material disponível. Com mais conhecimento, contamos com mais tijolos para construirmos nossos modelos e alcançarmos melhores resultados. Em contrapartida, isso nos exige um cuidado maior para digerir toda essa informação para transformá-la em conhecimento real e útil. Então, por isso, aliado ao conhecimento técnico, vem uma grande importância a experiência que adquirimos. Nosso cérebro é prodigioso em buscar nas gavetas do subconsciente ideias que nos ajudem. E nós já falamos aqui sobre a organização das ideias, como é que ela deve ser feita. Qualquer dúvida, olhe lá. Quanto maior a nossa experiência, mais situações teremos a relacionar com o que estamos analisando e maior o aproveitamento do conhecimento que temos. E, obviamente, esta é outra qualidade do nosso detetive. Ele diz que, em regra, depois de ouvir uma ligeira indicação do curso dos eventos, sou capaz de me orientar com base nos milhares de outros casos semelhantes que me ocorrem à memória. Item 4. Concentração e dedicação para a análise. Depois de ouvir os acontecimentos e extrair os dados que julga serem necessários, Sherlock Holmes mergulha no seu universo particular. Ele vai tipo para o local que eu falei agora há pouco, que é o seu porto seguro. Fica sozinho, afasta os amigos e fica ali justamente procurando atingir um nível de concentração que lhe permita chegar a conclusões. Então, esse nível de concentração exige, como para a capacidade de observação, uma forte dedicação para alcançá-lo. Alguns têm essa qualidade de modo mais natural, outros precisam desenvolvê-la. Com tanta oferta de informação, também fica mais difícil manter o foco. Qualquer que seja o esforço para a concentração, ele tem que ser recompensado. Então, só devemos cuidar para que essa qualidade não se volte contra nós. Tá? Isso é importante. Número 5, não minimizar as situações comuns. Com grandes volumes de dados que encaramos atualmente, fica muito difícil identificar as exceções. Há muito mais palheiro para encontrar as agulhas. Né? E
Então, quanto mais lugar comum for a situação, mais difícil elucidar. Item número 6. Aceitar apenas conclusões embasadas e relevantes. Já falamos ontem sobre a profundidade. Então, não vamos aprofundar muito hoje aqui, mas é importante isso. Colocando em prática esses ensinamentos, talvez possamos um dia nos apresentar como ele. Meu nome é Sherlock Holmes. Meu trabalho é saber o que as outras pessoas não sabem. Será que nós podemos nos apresentar assim um dia? É só querer. Mas um detalhe, não precisamos ser literalmente como ele, mas podemos pensar como ele. Estamos estudando para isso. E aí você pode falar que não leva jeito para herói, que não tem a condição física do Batman. Como é que a gente faz, então? Seja manco, sofra de dores constantes, tome medicamentos o tempo todo, seja arrogante, sarcástico, desinteressado pela vida humana, e ainda assim será amado por muitos. Puxa, mas será que existe assim? Dr. House. Pô, achei que todo mundo ia sorrir e ficar feliz por eu falar do House. Só o Rocha que se manifestou e agora a Elsa lá, né? Então, até uns poucos anos atrás, a única forma que um médico ou qualquer outro profissional de saúde tinha para tomar uma decisão frente a uma situação clínica era com base apenas na sua experiência. Então, ele ficava do leito do paciente, estudava a ficha, os sinais, os sintomas, se lembrava de casos parecidos e usava ali intuitivamente um raciocínio para decidir o que fazer. Algumas vezes consultava um livro ou um artigo para se certificar de mais alguma coisa. O método foi bom, mas se não utilizar de dedução, indução e abdução, fica difícil. E a gente vê claramente que o House ele se dá muito bem com isso. Eu queria falar muita coisa aqui a respeito dele, mas como o nosso tempo é um bocado curto, está quase acabando, eu vou só colocar aqui que a série House não é simplesmente mais uma série sobre medicina. Ao explorar as situações extremadas dos pacientes que espelham os sentimentos dos próprios personagens, o programa vai fundo nas questões emocionais e filosóficas. O sarcasmo dele funciona como revelador de uma suposta essência humana, em que mentira, vícios, ganância e egoísmo conflitam com os valores morais e éticos. Então a gente percebe que existe aí quase que um anti-herói e que nós temos que ter conhecimento desses conceitos que eu acabei de falar. Porque é curioso, mas mais de 80 milhões de pessoas em todo o mundo assistem House religiosamente. Tá? Umas curiosidades. Pegando a deixa do Sherlock Holmes, nos livros, o detetive disse utilizar de dedução, como eu disse, mas na realidade é a abdução. E tem umas semelhanças muito interessantes ali, que é interessante lembrar. A palavra Holmes significa lar, e house significa casa. House foi atingido por um tiro de um cara chamado Moriarty, o nome do pior inimigo de Holmes. House tem um amigo chamado J. Wilson. O Holmes tem um amigo chamado J. Watson. As semelhanças aí vão longe. Aquelas cenas onde Holmes para o tempo e imagina motivos e tudo mais, é pura abdução. Mais algumas semelhanças. Eles têm o mesmo número de endereço, os dois usam bengala ou bastão. House é viciado em analgésico, ao Vicodin, e Holmes é viciado em cocaína. Ambos fumam cachimbo, são inteligentes, são sarcásticos. Jogaram xadrez com uma pessoa para mostrar sua superioridade intelectual, o Holmes com o Moriarty, o House com seus pacientes. Ambos são descritos como o cara mais inteligente que já conheci pelos amigos J. Watson e J. Wilson, respectivamente melhores amigos de Holmes e de House, e ambos são excelentes músicos. Então, atenção, só um comentário aí com a tecnologia.
Nós temos que lutar para a preservação do que é mais valioso. E neste ponto, eu acho que este está relacionado com os nossos algoritmos mentais, que desenvolvemos para realizar nossas consultas internas em nossas memórias. Eu creio que estes estão ligados à nossa capacidade dedutiva, indutiva e formulações lógicas. E aí, como desenvolver, refinar e aprimorar essa capacidade se cada vez mais relegamos aos oráculos cibernéticos essa situação? Então, devemos nos perguntar, considerando a facilidade de recuperação de informações armazenadas na rede, qual o efeito em nossos processos mentais, dedutivos, indutivos e abdutivos, quando não mais exercitarmos os processos de armazenamento e recuperação da informação em nossos cérebros. Por exemplo, hoje ninguém mais sabe o número do próprio telefone, está registrado na memória digital. Então, quando nos apoiamos demais no mecanismo de busca, só procuramos o Google, a memória dos nossos computadores, estaríamos também delegando a eles nossa capacidade de raciocinar? Então, o que nós estamos estudando, muita gente fala, é perda de tempo. Eu vou no Google e verifico isso. E a capacidade pensante para ser como esses super-heróis, né? Como é que fica? Porque é uma oferta gigantesca de informação. Então, recolher informação apenas quando precisamos, já que o acesso é fácil, como é que fica a nossa mente? Então, pessoal, escolhi estes três porque se encaixam no nosso estudo, não estão tão longe da nossa possibilidade de sermos alguma coisa diferente. Não vamos passar para outros a possibilidade de ser super-heróis, porque nós temos a real possibilidade de ser mesmo com nossas limitações. E aí algo muito importante, alguns de vocês podem estar pensando, isso é coisa de criança. Sim, talvez você nem saiba, mas pode ser que você seja o super-herói de alguma criança. Talvez eu esteja aqui pelo meu filho Tiago, que já foi criança, ministrando algumas aulas, justamente porque pesquisei, li muito, gastei muito tempo me preparando para corresponder à expectativa que ele poderia ter de mim, caso me considerasse seu super-herói. E hoje ele vai ter que repetir meus passos, porque já é o super-herói de alguém. Lembra que é filhote de filhote, por isso que já tenha filhotes, né? O terrível é a hipótese de ser para seus filhos um super-herói póstumo. Mas fazer o quê, né? Cada um reconhece aquilo que tem no seu tempo. E às vezes o tempo de alguém reconhecer é quando já não tem mais tempo, nem seu super-herói para chamar de seu. E outra coisa, se você não tem filhos, nem ninguém que te veja como um super-herói, talvez você o seja para alguém não tão próximo, nem sabe disso. E pelo menos o teu cão talvez te veja assim. Humanize-se um pouco mais e poderá perceber que somos, ou fomos, sim, o super-herói de alguém. E terminando essa aula de hoje, eu sugiro a vocês que façam uma ligação logo em seguida, caso não esteja do lado de vocês, assim que encerrarmos aqui, liguem para o super-herói de vocês, caso ainda o tenham, e digam, olha, você foi ou é importante para mim, obrigado pela sua existência. Aposto que vocês estarão sendo muito super e fazendo alguém muito feliz. E se esta pessoa não se manifestar, vai que ela reage igual ao Dr. House, então não desanime, mas continue tentando conscientizá-la de que ela foi importante para alguém. Façam ela perceber que a sua existência valeu a pena. Ah, desculpem, esse universo super-herói me empolga, porque é tão parecido com o nosso. Não é não? Muito bom. Legal.